Olá, graça e paz, estamos aqui para mais uma vez nós falarmos de temas bíblicos, teológicos e também polêmicos. Eu quero convidar você para passar toda esta semana numa série de vídeos onde nós vamos tratar sobre dizendo somente o que a Bíblia diz. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no nosso canal, se você ainda não é inscrito, compartilhasse o nosso canal para o maior número de pessoas que você puder, deixar também um comentário e deixar aí o seu like. Muito bem, dizendo somente o que a Bíblia diz. Como disse, nós teremos uma série de vídeos tratando sobre assuntos relacionados ao que a Bíblia realmente diz. Por exemplo, é muito comum nós vermos as pessoas que fazem uso dos púlpitos na igreja, sejam elas pregadores, pastores, professores e até irmãos que são escalados para dirigir cultos, trabalhos na igreja, dizerem algumas coisas que a Bíblia não diz. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Elias não subiu ao céu num carro de fogo. E antes de mais nada, nós precisamos aqui dizer quem é Elias. Elias, cujo nome significa o Senhor é Deus, é um dos personagens mais importantes das Escrituras. Ele é o representante dos profetas no Monte da Transfiguração, em Mateus capítulo de número 17. E ele é querido pelos pregadores devido aos episódios que o envolvem, episódios estes que nos chamam a atenção quando nós estamos lendo a sua história. Por exemplo, o capítulo 17 de 1 Reis, ele diz que segundo a palavra dele não haveria chuva sobre a terra. E Tiago nos informa no capítulo 5 da sua carta que durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, conforme a palavra de Elias. E depois Elias orou e os céus deram as chuvas. Há também episódios tais como a ressurreição do filho da viúva de Sarepta e, por que não dizer, o episódio ápice do seu ministério, que é quando ele sobe ao Monte Carmelo, faz uma oração e Deus responde à oração de Elias com fogo, humilhando assim os profetas de Baal e os profetas de Azerá ou Azera. Mas eu quero tratar especificamente de um ponto na história de Elias que provavelmente você já deve ter ouvido. Algum pregador, algum professor, algum pastor ou até algum irmão que dirige trabalhos ou cultos na igreja dizer a seguinte frase: Deus enviou um carro de fogo e esse carro de fogo foi enviado para conduzir Elias para o céu. Ou então você já deve ter ouvido algum pregador dizendo assim: parece que eu estou vendo, Deus envia um carro de fogo, Elias sobe naquele carro de fogo e aquele carro de fogo começa a subir, levando Elias para o céu. É possível que você já deva ter ouvido essas expressões, essas afirmações. E a pergunta é: será que de fato a Bíblia realmente diz que Elias subiu ao céu num carro de fogo? E a resposta é não. Elias não subiu ao céu num carro de fogo. Basta lermos o texto, que se encontra em 2º livro dos Reis, capítulo de número 2, versículo de número 11. Veja, 2 Reis 2, versículo 11, diz assim: E sucedeu que, indo eles andando e falando, esse eles aqui é Elias e Eliseu, e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Veja, as escrituras não dizem que Elias subiu ao céu num carro de fogo. De acordo com o texto de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, o carro de fogo com cavalos de fogo foi apenas para separar Elias de Eliseu. Mas as escrituras não dizem que o carro de fogo levou Elias para o céu. Pelo contrário, o texto é claro em dizer: E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho.
Então Elias não subiu ao céu num carro de fogo. Elias subiu ao céu num redemoinho. Você percebeu que quando a gente lê o texto com calma, pausadamente, sem se deixar ser influenciado por invenções que não está no texto, a gente começa a perceber que muita coisa que as pessoas estão dizendo que a Bíblia diz, na realidade a Bíblia não diz. E ao longo dessa semana nós vamos tratar sobre isso, dizendo somente o que a Bíblia diz. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, ele é curtinho, mas é apenas para despertar a sua curiosidade e também para deixar você aí cuidadoso, vigilante, para não dizer aquilo que a Bíblia não diz e depois afirmar: a Bíblia diz, quando a Bíblia de fato não diz. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.